Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Silvio. E eu sou a Carol. E esse é o canal Desde que nos conhecemos. Sejam bem-vindos! Então, pessoal, esse aqui já é o nosso segundo vídeo. Já é o nosso segundo vídeo. E eu já queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu no nosso canal. Quem não se inscreveu, já se inscreva, tá? Para que vocês possam acompanhar. E aqui embaixo eu vou colocar o link do nosso vídeo anterior. E hoje a gente vai trazer um assunto que é talvez um pouco polêmico. A gente vê muita gente até com vergonha de falar que encontrou um namorado pelo site de relacionamento, né? Ou que está conversando com alguém através de um site de relacionamento. Então, para você que já está nos assistindo, aproveita e comenta aqui embaixo o que vocês acham que leva realmente uma pessoa a procurar um relacionamento virtual. Você acha que eles vão lá só pra ver como que é, só pra matar carência, enfim. Pra zoeira. Só pra zoeira. Festa. Isso, acreditem, os nossos motivos, as nossas razões são bem diferentes. Bem diferente. Então deixa aí a sua opinião, que a gente quer saber um pouquinho de vocês. Eu vou começar falando um pouquinho dos meus motivos, o que realmente me levou a estar buscando um relacionamento pela internet, e depois ele conta um pouquinho da história dele. Na verdade, eu comecei porque eu sou muito caseira. Eu sempre tive muita dificuldade de socializar. Propaganda é alma do negócio. Na verdade, eu sou aquele tipo de que adora ser chamada para sair, mas também adora cancelar o convite. Traduzindo em miúdos, ela é curitibana. Tipo isso. Mas enfim, eu fui casada já. Eu me casei em 2005 na verdade. E 5 anos depois eu me separei, em 2010. Aproximadamente, eu não lembro muito bem não. E depois disso eu acabei me fechando muito, né? Porque pra mim, a minha concepção de casamento é de que ele tem que durar a vida toda, né? A gente casou, a gente tem que lutar pelo relacionamento. Sempre foi dessa forma que eu pensei, que eu acreditei, até porque eu cresci aprendendo os ensinamentos cristãos e eu acreditei que Deus ia mudar a minha forma de pensar ou a forma de pensar do meu ex-marido, mesmo após o término do relacionamento. Mas tudo mudou quando, 3 anos depois, ele me pediu realmente o divórcio. Então ali caiu a minha ficha, né? Eu falei, não, agora não tem por que eu ficar tentando voltar, né? Ou esperando ele voltar ou alguma coisa desse sentido. E eu falei, é hora de tocar a bola pra frente. Acho que até demorei um pouquinho, né? Mas enfim, eu realmente tinha esperanças de voltar. E eu comecei a pensar, como é que eu vou conhecer alguém sendo tão caseira, né? Como é que eu vou me dar uma nova oportunidade? A partir de então, como a minha rotina sempre era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu vi que não havia qualquer possibilidade de eu conhecer alguém dentro dessa minha rotina, né? E eu não sou muito de sair, eu gosto realmente de ficar em casa. Então foi o que a primeira coisa que me veio na cabeça vou baixar um aplicativo de relacionamento, né? E vou ver qual que é dessa, né? Na época tinha o Tinder, foi por onde eu comecei as minhas tentativas. Só que eu achava tudo aquilo muito chato. Inclusive eu tinha ouvido de um amigo na época, ele falou que pra ele, na visão de homem dele, aquilo lá era um cardápio. E eu achava aquilo um absurdo, mas pensamento de homem, né? E eu via como ele era com as meninas do Tinder, mas ainda vendo ele daquela forma, agindo daquela forma, eu sempre acreditei que as pessoas são diferentes, né? O fato de ele fazer daquela forma não quer dizer que outro seja. Então eu entrei no aplicativo e comecei a conversar com as pessoas. Mas era muito frustrante, porque, primeiro, eu odiava ficar respondendo aquelas perguntas, né? Para todo mundo você tinha que ficar respondendo. Nome, parecia um questionário, né? Aqueles cadernos de confidências que você tinha que ficar se abrindo para uma pessoa que você não conhece. Falando nome,
se era casado, se tinha filho. E era uma conversa muito robótica, era muito chato, era muito difícil aparecer alguém que, assim, a conversa fluía sem você ter que ficar fazendo qual é o seu nome? E o seu? E tararã, sabe, essa troca de perguntas repetidas, era muito chato isso. E fora isso, eu também descobri que muitos homens que estão no site de relacionamento são casados, né? E eles só falam isso pra você depois que eles já te enrolaram um bom tempo. Você já conversou, já se apegou ali na conversa, a conversa rendeu um pouquinho. Então, inclusive alguns achavam aquilo tudo muito normal. E não é normal, pra mim nunca foi normal. Aí é que eu caí em si, né? O homem realmente não necessariamente entra no aplicativo pra ter relacionamento. Talvez eu estava com essas intenções, mas não eles. Logo de cara que eu comecei a usar o aplicativo, eu vi que eu ia ter problemas. Porque como eu sou caseira, eu prefiro justamente conversar mais com as pessoas, conhecer elas um pouquinho mais. E outro problema que eu encontrei no aplicativo foi o fato de que eu começava a conversar com os caras e logo eles já queriam sair para conversar. Daí eu pensava, mas meu Deus, como é que eu vou sair com uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço e tudo mais? E essa era a argumentação que eu utilizava. Eu falava, como é que eu vou sair com você? Eu não te conheço. Daí eles falavam, mas a gente vai sair justamente para isso. E com razão, né? Eles têm razão nisso, né? As pessoas saem para se conhecer. Mas eu não conseguia, eu não me sentia encorajada a sair com pessoas. A gente ouve tanta coisa por aí, né? Então eu morro de medo. E eu não vou dizer que eu não me arrisquei. Fiz isso 2 vezes. Mas foi frustrante, até porque as pessoas falaram coisas pelo aplicativo que eu vi, né, pessoalmente, que não era verdade. Então, até comentem aí, as pessoas costumam mentir pra vocês quando vocês saem com elas também, vocês descobrem coisas que elas mentiram quando falavam com vocês pelo aplicativo. Deixa aí sua opinião, que daí a gente já vai acompanhando e já vai interagindo. Foi aí que eu conheci o Scout, que é um aplicativo onde, na época, pelo menos, a gente conseguia viajar, né, virtualmente para outras cidades, qualquer cidade do país ou até do exterior, para conhecer pessoas novas. Se eu encontrasse alguém que o papo rendesse, eu poderia ficar conversando até a hora que ele se decidisse a vir me conhecer, né, por interesse dele. Ele não viria para cá só para ficar comigo. Então eu resolvia 2 problemas, né? Eu ia conhecer muito a pessoa antes de vê-la pessoalmente, porque com certeza teria que conversar muito com a pessoa. E como a gente conversou, né? Foram horas Como e horas. A gente passava o final de semana inteiro conversando. A gente só parava para comer alguma coisa, para ir no banheiro e voltava a conversar. Até dormir, a gente ia dormindo às vezes com a câmera ligada. Tinha alguns que roncavam enquanto eu tava falando, não, ela não sabe o que ela tá falando, isso não aconteceu. Ele chegou a dormir. Não, falando comigo. Agora, essas coisas não preciso dizer. Ai. Mas enfim, era algo que realmente resolveu pra mim. E foi aí que eu conheci o Silvio. Sim. E daí agora ele vai contar um pouquinho qual foi o motivo que levou ele a entrar no Scout. Então, pessoal, a minha perspectiva é um pouco diferente da perspectiva da Carol, né? O porquê de eu ter entrado no site de relacionamento. Na realidade, o meu motivo é extremamente o oposto do dela, né? A Carol, ela entrou no site de relacionamento para conhecer alguém. Ela queria alguém, só que ela tinha esse problema, né? De ser um pouquinho antissocial, de não querer se encontrar com a pessoa logo no início, né? Querer conhecer bem antes. Eu entrei no site de relacionamento porque eu tenho um problema seríssimo, que para a maioria das pessoas, na realidade, não é um problema, até na medida certa é uma coisa que é considerada boa para um relacionamento, né? Que seria o ciúme. Só que o meu ciúme, ele é bem diferente. O meu ciúme, na maioria das vezes, ele pode ser considerado uma doença. Então, assim, eu transformei a vida das pessoas com quem eu me relacionei, minhas
2 ex-namoradas que eu tive no inferno, transformei a minha vida no inferno por não conseguir confiar de forma alguma. Qualquer coisa que acontecesse diferente, se eu tava em um local público, alguém olhava pra gente, sei lá, de uma maneira que eu, de repente, achava que era diferente, né? Eu já perguntava, tá, por que aquela pessoa tá olhando assim? Ela te conhece? Tu já ficou com ela? Ou ela sabe alguma coisa a teu respeito? Eu tô fazendo papel de palhaço aqui. Neurótico. Gente, era bem assim mesmo, vocês podem exagerar, mas era assim. E eu não consigo confiar nas mulheres, eu não consigo confiar que uma mulher tenha a capacidade de ser fiel pra mim durante um relacionamento de longo tempo, né? Eu criei esse estereótipo, né, pra mulher. Claro que isso não é verdade, né? Eu coloquei na minha cabeça também que eu não queria mais fazer mulher nenhuma sofrer por não conseguir confiar, porque eu acabava fazendo coisas terríveis, dizendo coisas terríveis da pessoa, sabe? Nos momentos assim de crise extrema, eu acabava falando coisas assim que eu tenho até vergonha, não vou falar aqui, né? Mas foi horrível, né? Isso parece ser uma coisa de um cara cafajeste, né? Mas eu não sou, não. Eu me considero uma boa pessoa, só que aquilo era uma doença. Então, foi indo, que não teve como segurar um relacionamento assim. Acabou o amor, acabou o respeito. E eu acabei terminando com os 2 relacionamentos. Então eu coloquei na minha cabeça, bom, Silvio, infelizmente tu não nasceu para relacionamento, tu não consegue confiar. Só sofre, só faz as pessoas sofrerem. Então o que eu fiz? Eu decidi não querer mais relacionamento sério. Eu decidi não, vou ficar solteiro. Infelizmente eu não vou conseguir concretizar meu grande sonho, né? Que eu tenho o grande sonho de ser pai. Eu quero ser pai com a mãe perto, né? Eu não quero simplesmente ser pai com a mãe longe. E pra isso eu preciso ficar com a pessoa, né? Eu preciso estar em um relacionamento. Só que ciumento da forma como eu era, é impossível eu desistir. Então, por que eu entrei no relacionamento então se eu era assim? Justamente porque eu não queria um relacionamento. Então a gente já estava lá nos idos de 2016, na realidade no começo de 2016, né? Eu já estava com meus 37 anos completos, solteiro há 10 anos, o meu último relacionamento sério tinha terminado em 2006. Então eu resolvi entrar no site de relacionamento justamente por pensar que era só pra festa, que era só pra zoeira mesmo, né? Que é o que a maioria dos homens pensa, claro que não generalizando. Eu sei que tem homens que são muito mais maduros do que eu era na época, né, que acreditam que pode dar certo, acreditam nas pessoas, conseguem confiar. E foi aí que eu tinha o Tinder, até dei uns matches ali, mas eu não cheguei a conversar com ninguém. Então eu não sei, não lembro como que eu conheci esse Scout, não me recordo agora se foi um amigo ou como que eu conheci, eu baixei o Scout também e comecei a procurar. Aí a Carol não foi a primeira, teve algumas antes que eu curti umas fotos, fiz uns comentários, mas não cheguei a conversar com ninguém. Só aí que eu levei nos dedos, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Levar nos dedos é tipo assim... Cuspiu pra cima, caiu na testa. Realmente, é mais ou menos isso. Eu levei nos dedos, né? Porque daí eu conheci a Carol, né? E com o tempo ela conseguiu me provar que não é bem assim, né? Que, sim, acho que a maioria, tanto homem quanto mulher, que estão ali pra diversão, mas tem gente que quer coisa séria. E ela, com o jeito dela, com as atitudes dela, ela conseguiu, né? Conseguiu me fazer que era diferente e conseguiu me dobrar, vamos dizer assim, né? Mas isso já é matéria para um próximo vídeo. Então, pessoal, era isso por hoje, né? Já deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você não conferiu o primeiro vídeo, né? A Carol vai deixar o link aqui embaixo, né? Vai lá, confere, dá o likezinho também. Mais o quê? E também a gente gostaria de saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês para quem entra num site de relacionamento, né? O porquê que essa pessoa tá entrando lá. Então, comenta aqui embaixo, né? Deixa aí o comentário pra gente. Até o próximo vídeo, então. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Terça-feira tem mais. É. Bom, eu decidi baixar um aplicativo, né, não é aplicativo de relacionamento. É? Mas eu falo Tinder? Fala, tu quiser falar diferente, tu que sabe. Eu me separei em 2010 mesmo, né? Ah, mas eu não sei, né? Eu decidi baixar um aplicativo de relacionamento porque na época eu me sentia um pouquinho carente mesmo e eu queria conversar, eu gosto de conversar. Não, eu não gosto de conversar. Por que tu disse isso então?